também com o apoio do governo. E no fundo, houve com essa base desenhou-se o sistema, como eu disse, já vou apresentar de seguida. Só aqui uma espécie de aviso para dizer, se sentirem perdidos nesta conversa e no próprio sistema, isso é mais ou menos normal. Aqui o slide diz que passa rápido, eu não sei se é exatamente muito rápido, mas de facto há aqui esta sensação que muitas vezes tem a ver com aquilo que de certa maneira distingue este modelo face a outros. Ele não é ao contrário da generalidade das abordagens, não é um modelo linear. Portanto, não há um trabalho, por exemplo, inicial de definir uma visão conjunta, de elaborar um caminho para lá chegar ou de elaborar metas, de elaborar um caminho para lá chegar, criar uma estrutura organizativa mais ou menos fixa. Portanto, é um projeto que é muito mais, se quisermos, sistémico e também funciona de uma forma mais orgânica. Como eu disse, é normal que se sintam perdidos, porque não é fácil, de facto, transmitir o que é o sistema, como se calhar qualquer um, é preciso experimentá-lo para perceber este caráter, acima de tudo, sistémico que ele tem. Sistémico é uma palavra que já estou a usar bastante e que, acima de tudo, se traduz no seguinte, no modelo. Há um foco essencial nas interligações entre os diferentes atores ao nível local e entre os atores e as ações que estão a decorrer no terreno, seja ações para criar visão ou novas tecnologias, ou seja o que for. Portanto, há um foco desta abordagem nestas interligações e nas formas como elas podem ser reforçadas, como podem ser sincronizadas também, se quisermos, para conseguirmos ter, de facto, novos padrões emergentes neste ecossistema de mudança, se quisermos chamar-lhe assim, e continuando para coisas mais concretas. Portanto, os objetivos se calhar não valerá muito a pena perder tempo com eles, são mais ou menos, acima de tudo, promover processos de transformação ao nível local, com esta abordagem local, ou seja, nós acreditamos que há uma mudança global que surge desta mudança local, principalmente quando há aqui um processo de globalização da localização, se quisermos, ou seja, não é só promover um trabalho local, mas promover um trabalho local que está articulado e sincronizado também com outras iniciativas ao nível local, para de forma a se conseguir criar aqui de certa maneira, uma governança translocal. Há um conjunto de princípios que estão embutidos no modelo do MIT, que são os princípios da transição, o cabeça, coração e mãos, que de certa maneira traduzem esta ambição, por um lado, de se usar toda a cabeça, portanto, usar toda a informação, a melhor informação que existe, portanto, um princípio de racionalidade, se quisermos. Muitas vezes isto passa por ter abordagens que promovem a inteligência coletiva, portanto a inteligência que está distribuída pelos diferentes atores no terreno e procurar construir essa informação em conjunto. Depois aqui a questão também do coração, da preocupação com as emoções, com as relações sociais, com aspectos mais psicológicos. E finalmente a questão das mãos ou da construção de ações que sejam tangíveis, que sejam concretas, mudanças que se possam experienciar e ver acontecer. Em concreto, o que é que este modelo oferece às comunidades? O modelo oferece digamos, orientações em termos da governança, de como é que ele deve ser implementado. O elemento central, que já vou falar mais de seguida, é o que nós para já chamamos a grid, que é, no fundo, de certa maneira, o nosso tabuleiro de jogo nestes processos de transformação. Depois temos um conjunto de ferramentas, uma base de dados que foi criada e está em construção, de ferramentas que podem ser usadas ao nível local. Temos uma comunidade de prática, e temos os tutores que, no fundo, apoiam as comunidades no desenvolvimento na utilização da metodologia.
Eu se calhar vou ligar aqui uma luz para não começar a desaparecer. Voltando agora, concentrando no tal elemento central, que é a nossa grid, que é extremamente simples, portanto, não passa se calhar de uma mera tabela, entre aspas, mas que quando é promovida a sua utilização depois na prática, se vai percebendo o seu efeito. Ela tem um conjunto de colunas que correspondem aos atores da comunidade, seja a parte mais, a componente política dos municípios, o prefeito e os vereadores também em Portugal, seja os técnicos dos municípios, seja as famílias, as empresas e por aí fora. Depois temos as ações transformativas que acontecem na comunidade. Podem ser mais ligadas à questão da criação de uma nova visão, podem ser ligadas a criar novos mecanismos da forma como nós nos organizamos, podem ser novos instrumentos de planeamento, podem ser novas tecnologias, podem ser novas formas de nos relacionar e por aí fora. No fundo, as ações transformativas. E o que nós fazemos com esta tabela é olhar para a comunidade, perceber quais são estas iniciativas transformativas que estão a acontecer e mapeá-las nesta tabela. Mapear os atores que estão a ser envolvidos, que estão a ser afetados de alguma forma, o tipo de ações que as iniciativas envolvem, como eu disse, podem ser mais para criar uma visão, ou podem ser para introduzir simplesmente uma nova tecnologia, pode ser uma campanha de sensibilização para trazer uma mudança cultural. Portanto, fazemos este mapeamento das iniciativas. Diferentes células desta tabela também têm características diferentes, portanto, não vou agora alongar, mas são as células alavanca que nós chamamos, portanto, que são células que são consideradas especiais com um efeito, digamos, potencial maior em termos de transformação. E depois temos também aqui, ou só para dar aqui esta nota, que obviamente não se pretende capturar tudo o que está a acontecer na comunidade, a ideia é mapear um conjunto que seja mais ou menos representativo das principais ações, sem uma excessiva preocupação no rigor da análise, porque acima de tudo se quer tomar, digamos, o pulso ao processo de transformação de uma forma mais ou menos global, digamos assim. E depois temos esta forma ligada à comunidade de prática também de recolher e partilhar estas experiências sobre o que é que está a acontecer em cada uma das comunidades. Agora, se calhar, não passaria este exercício à frente em termos de utilização da grid, porque vamos ter, se calhar, ver esse exemplo no Brasil, ou podemos depois fazer também isso mais à frente. Portanto, em concreto, o que é que nós podemos fazer com este sistema? Podemos fazer um diagnóstico do que é que está a acontecer. Portanto, não há aqui um foco com a metodologia dos municípios em transição, um foco nos problemas, há um foco nas soluções que já estão a acontecer. Neste momento também já são muitas na maior parte das nossas comunidades, portanto há acima de tudo esta avaliação de quais são os atores envolvidos e o tipo de ações que estão a decorrer. E depois há um conjunto digamos, de instrumentos de apoio à decisão para, a partir do momento que temos este mapeamento feito, perceber o que é que pode ser feito para comentar as falhas, eventualmente envolver, por exemplo, um ator que não tem sido envolvido, também para potenciar zonas onde, digamos, há uma concentração de energia, processos que de facto conseguem ser, por exemplo, muito amplos em termos do seu envolvimento de diferentes atores e por aí fora, e se calhar podemos usar também esta energia para caminhar noutros sentidos, pontes que podem ser criadas entre as iniciativas e por aí fora. Portanto, há este processo de desenho, há um processo de implementação, de coprodução conjunta e no fundo também como já foi referido, esta grid está ligada a uma base de dados de ferramentas, portanto, quando nós desenhamos, depois de termos o mapeamento e queremos começar a desenhar
determinadas iniciativas, somos, digamos, transportados para esta caixa de ferramentas. E, acima de tudo, também é e se calhar mais do que tudo, o sistema dos municípios em transição é uma forma de trazer uma mudança cultural. Por um lado, para uma mudança no sentido da colaboração, e se calhar colaboração face à competição atual, a colaboração ao nível local, entre as iniciativas de base comunitária e os municípios, e também com os diferentes atores, portanto uma mudança cultural no sentido de promover esta colaboração, uma mudança cultural no sentido de promover estes princípios da racionalidade na regeneração pessoal e interpessoal, e também na produtividade, portanto criar ações que têm resultados concretos, um princípio também de inclusão, e acima de tudo, se calhar, uma visão sistémica. Essa é a grande mudança cultural que já se percebeu que a utilização desta metodologia traz. Portanto, deixarmos de olhar para, como estamos habituados a fazer, para um determinado projeto, vivemos quase de projeto, a saltar de projeto em projeto. Portanto, deixamos de ter esta visão focada nos projetos e passamos a ter uma visão mais holística e focada nas dinâmicas colaborativas que estão a acontecer na comunidade. E é esta mudança de olhar que é, para mim, pelo menos como investigador, aquilo que mais diferenciador é trazido por esta metodologia. Em termos de princípios, também não os vou referir, mas só para dar aqui uma nota, que é uma metodologia que se quis, acima de tudo, muito prática e fácil de utilizar em qualquer contexto. Portanto, como viram, é mais ou menos uma tabela de utilização simples, pois obviamente que há ali vários níveis que não estão visíveis de avaliação das iniciativas e por aí fora, mas acima de tudo é algo que pode ser utilizado em qualquer contexto e não, sem grandes requisitos à partida. E por isso a questão que se coloca é se estão interessados em tentar fazer parte deste processo. Espero que algumas das pessoas o estejam. Há aqui este aviso, porque a partir do momento que se entra no sistema, se ficarmos ligados à grid, é um pouco como a questão do Matrix, percebemos que há ali um outro mundo que está a acontecer, que se calhar não era visível, portanto é mais ou menos um processo sem retorno, portanto fica aqui também esse aviso. E se calhar entrava agora também na partilha de alguns aspectos ligados aos pilotos, porque se calhar as pessoas que nos estão a ouvir, ao pensar se querem ser pioneiros ou não, querem saber o que é que aconteceu aos pilotos. Portanto, acho que podemos dizer que estamos todos vivos e isso foi um primeiro aspecto positivo, e até nos estamos a reproduzir, portanto já há aqui várias novas gerações que estão a surgir, e eu diria que, mas ainda antes de entrar nos resultados, só falar um bocadinho destes pilotos. Portanto, nós, como eu disse, foram em diferentes contextos, foram em 5 países diferentes, contextos mais rurais, contextos mais urbanos. Foram processos que correram de março do ano passado a abril deste ano e que passaram pela realização de um primeiro encontro, um encontro onde houve uma capacitação para a utilização desta ferramenta. Eu estou a referir isto, obviamente, porque os pioneiros vão passar por um processo semelhante. Portanto, houve este primeiro encontro, depois houve o estabelecimento do modelo de governança em cada uma das comunidades, houve um trabalho de utilização da grid, com avaliação de cerca de 30 ações em cada um dos pilotos. Depois fez um exercício de planeamento e a implementação de 2 ações concretas, pelo menos. Uma ação mais para reforçar aquilo que já estava a acontecer e uma ação mais para acomatar as falhas do que é que não estava a acontecer. Fez a sua avaliação, fez novamente um encontro em Telheiras este ano para fazer uma avaliação final conjunta. Portanto, os pioneiros vão passar por um processo mais ou menos semelhante. Em termos do que é que aconteceu na prática, nomeadamente em termos de ações,
se tiverem essa curiosidade, portanto, foram implementadas 14 ações, umas mais ligadas a uma lógica de capacitação e sensibilização, nomeadamente a realização de workshops, lembro-me de um sobre a democracia local que aconteceu em Santorso, muitas ações de formação também, por exemplo, na Laga Rocha, a equipa da iniciativa comunitária desenvolveu um conjunto de ações de formação sobre resiliência para a administração regional. Em Itália criou-se uma televisão online, porque acima de tudo se percebeu que mais do que novas ações interessava dar visibilidade às ações que já estavam em curso. Portanto, houve no fundo um conjunto de diferentes ações que responderam a necessidades que se tornaram visíveis após o trabalho de diagnóstico. Depois houve ações muito tangíveis, focadas em mudanças concretas, nomeadamente em termos de proteger a natureza, com hortas também nas escolas em pilheiras, ou a plantação de árvores nos quarteirões de São Paulo, a mudança para fontes de energias renováveis, promoção por exemplo, de copos reutilizáveis para eventos, portanto, ações muito concretas. A criação de 2 centros comunitários, um em Pilheiras, o Luís poderá falar melhor sobre isso, e um também foi inaugurado há pouco tempo em Budapeste. A criação de 2 grupos de trabalho, um sobre alimentação local, um sobre sustentabilidade, também vamos ouvir falar sobre isso com a experiência de São Paulo, e depois a criação de um observatório de sustentabilidade, ou a recriação de um observatório de sustentabilidade, e a definição, se calhar a ação mais fora da caixa, a definição de eleições locais, algo que foi feito em Itália, lá está, todas estas ações em conjunto por técnicos e políticos dos municípios, e por pessoas ligadas a organizações da sociedade civil. Depois temos aqui só um gráfico que mostra um bocadinho destes resultados do diferente diagnóstico, acima de tudo para mostrar aqui que há este potencial de perceber que há atores que são pouco envolvidos face a outros, conseguimos perceber que há ações, tipologias de ações que estão a acontecer, que se calhar outras têm algum déficit. Isto foi o diagnóstico à partida. Depois, avaliando no final, percebemos, por exemplo, que este desequilíbrio que aqui é evidente entre iniciativas mais à esquerda, as colunas mais à esquerda ligadas aos municípios e outras da sociedade civil, de certa maneira este desequilíbrio que aqui se consegue perceber foi corrigido, entre aspas, com as ações que tiveram lugar. Portanto, houve aqui um maior protagonismo, se quisermos, também por ações com influência e intervenção ao nível dos municípios. Mas seria outro webinar para falar sobre isso. Penso que já estou a terminar, também já estou dentro da hora. Portanto, os resultados, só para sintetizar, foram acima de tudo nas mudanças, usando aqui os princípios da Transformative Social Innovation. Portanto, houve mudanças nas formas como se faziam, digamos, as coisas, seja, por exemplo, com esta abordagem mais de coprodução e não tanto deste trabalho em conjunto, a forma como os processos de transformação eram organizados, isto por causa por exemplo, de princípios de sociocracia, as próprias comunidades de prática que foram criadas em várias das comunidades, e o Brasil é um excelente exemplo nisso. Uma nova forma de enquadrar a sustentabilidade através destes princípios da transição que foram partilhados, e acima de tudo de conhecer a realidade. Portanto, novamente, esta visão sistémica, passar desta abordagem parcial para uma abordagem mais holística, foi sem dúvida a grande mudança. E pronto, finalmente, só mesmo para quem se estiver interessado em tornar pioneiro, portanto, são processos que que exigem um acordo entre um governo local e uma organização da sociedade civil, a formação de uma equipa e a garantia do seu financiamento,
Depois há uma ação de formação que é feita destas pessoas que são envolvidas ao nível local, que são apoiadas por um tutor e irão passar por uma experiência de mais ou menos de 1 ano, no mínimo, de ambientação à utilização da grid, que irá começar mais ou menos em março do próximo ano e depois terminar em 2021. Portanto, é mais ou menos isso, são estas as condições, depois poderei falar mais sobre isso se tiverem interesse. Neste momento o novo modelo já é um pouco mais elaborado, também só para dizer que, entretanto, também fomos introduzindo, por exemplo, os princípios da sociocracia e outros modelos que foram também integrados na nova metodologia. E já falei muito, passo a palavra ao facilitador. Obrigado, Pedro, por esta partilha tão rica e tão interessante. Nós agora, como tinha explicado no início, a ideia seria, isto agora quando o Pedro tirou a apresentação é que eu me apercebi que estamos aqui para aí 40 pessoas. Obrigado. A ideia seria agora fazer uma ronda muito, muito curta de perguntas mesmo urgentes. Alguém que tenha ido embora mais cedo, alguém que ficou mesmo com uma coisa ali presa, porque no fim nós vamos ter o espaço todo para as perguntas que quisermos, mas antes de ouvirmos a experiência de Vila Mariana, abro aqui esse espaço. Aproveito para mais uma questão técnica. Vocês pondo o rato em baixo aqui no Zoom, tem uma coisa que diz participantes. Se carregarem nos participantes, aparece-vos a lista. E vocês aí conseguem levantar uma mãozinha. Pedro, consegues dar aí o exemplo só para saber no Pedro Macedo a mãozinha a ser levantada? Isto é tudo novo para o Pedro. Já não me lembro onde é que é essa parte de levantar a mãozinha. Pronto. Temos aqui já uma mão levantada, da Maria Cecília Pestana, obrigado. Por isso eu peço, se alguém tiver uma pergunta muito urgente, quem é que quer? Alguém, se quiser levantar ali a mãozinha, ou dizer no chat um H de hand, ou um M de mão, já que estamos aqui num webinar em português. Perguntas urgentes. Alguém tem? O Pedro levantou. Tem. Se ninguém tiver perguntas neste momento, podemos avançar com a experiência de São Paulo e depois temos o espaço geral para perguntas. Por isso, perguntas 1, perguntas 2, perguntas 3. Então vou passar a palavra à Lara e à Magda para partilharem um bocadinho connosco o que é que foi a experiência delas como projeto piloto na primeira fase e depois então passamos às perguntas gerais. Obrigado. Maravilha, obrigado Pedro, obrigado Luiz. E eu vou compartilhar a minha tela para a apresentação de alguns slides que vão ajudar a explicar um pouquinho, né, um breve, um saborear, né, do que aconteceu em São Paulo, que foi muito rico e muito intenso. Então, compartilhar. Estão vendo a minha tela? Então, essa oportunidade de trabalhar com a metodologia do MIT em São Paulo, em específico Vila Mariana, região da subprefeitura de Vila Mariana, foi uma grande colaboração, né, um convite do Hub Brasil, da Transition Towns, e a partir disso a gente também trabalhou em parceria com o Conselho Regional de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz de Vila Mariana, com o Fórum Agenda 2030 e com a subprefeitura. E com essa grande colaboração, a gente deu início ao projeto após o treinamento que o Pedro já citou. E aí, diferentemente dos outros pilotos, né, estamos numa grande cidade, né, num grande centro urbano, e mesmo se a gente considera Vila Mariana, assim, a gente está falando de uma cidade média. Então, uma característica bastante específica em relação aos outros pilotos que têm uma outra configuração. Lembrando sempre que temos, em termos de população mundial, aí,
urbana 54%, mas no Brasil a gente está falando em quase 90%, né, 87%. Então, essa relação muda muito. Um pouco essa configuração que a gente adotou para trabalhar com o projeto foi a gente ter um núcleo de suporte e em volta desse núcleo, né, a gente foi conectando interessados, os parceiros e depois os interessados em outras escalas, né, com diferentes participações. Então, a gente chama isso da cebola inteira, quem participou e quem a gente tinha no nosso radar, que a gente aguardava oportunidades para conectar. Então, conforme a gente foi evoluindo, essas conexões e interações foram aumentando. Então, isso ao longo do processo, a gente foi aprimorando o que a gente chamou dessa cebola inteira. Aqui temos o grupo, um grupo incrível, dando suporte a todo o processo. E como é que era esse arranjo, né? Uma vez recebido esse convite, né, do Hub, o Ecobairro conectado com a subprefeitura, com o conselho, né, com esse CADES regional, trabalhou conjuntamente com a coordenação do MIT e a tutoria, acompanhando todo o nosso processo, para fazer essa experimentação em duas ações, né? Uma ação existente e uma ação nova. E com esses relacionamentos todos articulados é que a gente, foi nesse cenário que a gente se apoiou para desenvolver a metodologia. Então, desde o processo, né, de aprender uma nova forma de governança, experimentar uma nova forma de governança, como é que a gente fazia isso, né, nessa respiração com um grupo menor e com um grupo mais expandido, a busca sempre, né, de como envolver, de como estar nessa conversa o máximo do tempo a municipalidade, o poder público, né, quer sejam funcionários ou de carreira ou eleitos, né, então a gente teve a participação dessas diferentes personalidades durante o processo. Como eu falei, né, nós trabalhamos com duas ações, o projeto piloto de arborização de calçada, que estava na sua terceira etapa, que acontece na saúde, ela já estava iniciada e está em continuidade nesse momento. A segunda foi uma ação nova, que foi a estruturação do grupo de trabalho de sustentabilidade dentro do CADES, né? Então, ela foi uma ação nova, né, dentro desse processo. E, adicionalmente, a gente percebeu que a gente também migrou para algumas ações institucionais, algumas ações que não estavam previstas inicialmente e que foram se desdobrando desse processo, né, até como um próprio resultado. A primeira ação, né, dentro do projeto piloto de arborização, a gente já vinha com a primeira e a segunda etapa, né, testando uma política pública no território, o Manual de Arborização de Calçadas, e na terceira etapa a gente somou, além dessa metodologia, o MIT. Então, todo o nosso processo, desde o baseline, do planejamento, a gente foi trabalhando e experimentando a metodologia. Então, como é que a gente estava fazendo, né, esse diagnóstico inicial, até onde nos levou, está temporizado, por isso que está caminhando, mudando a tela. Então, como que a gente já tinha feito, né, até onde nós chegamos, e olhando para isso, o que a gente poderia aprimorar, né, percebendo as lacunas, e aí eu vou até compartilhar daqui a pouco o grid resultante, e como é que a gente aprimorou isso, e como é que a gente passou a fazer diferente, e ter percepções que a gente não tinha antes de usar o grid. Todo o processo foi redesenhado a partir disso, né? As diferentes ações, a gente tem mais ou menos 12 eixos de ações para compor, 12 atividades para compor essa ação do projeto piloto de arborização, e cada uma delas recebeu ações diferenciadas a partir dessa percepção que a gente obteve ao experimentar o grid. A gente continua essa ação, então essa é um pouco uma imagem das pessoas que estiverem envolvidas, uma ação que compõe, né, de vários momentos de preparação, de implantação e de manutenção. Então, uma grande comunidade foi envolvida, comunidade local mesmo, né, ao redor do projeto,
e da região toda, da subprefeitura e da cidade. Então, pessoas também, não só pessoas locais interessadas, envolvidas, mas também pessoas de outros locais vindo colaborar. Então, essa é um pouco a imagem, mas foram muitas etapas e o grid ajuda a gente perceber várias nuances que uma vez a gente não percebe, né? Fica para depois, então a gente consegue antecipar. O GT Sustentabilidade, a gente já seguiu mais uma perspectiva que todos os pilotos fizeram, que foi o mapeamento local das suas iniciativas de sustentabilidade. E, inicialmente, a gente mapeou 43 iniciativas. Atualmente, a gente continua o processo, já temos 60 iniciativas mapeadas. E, com isso, a gente foi preenchendo o grid de cada uma dessas iniciativas, né? A partir de uma entrevista, né, de um formulário que a gente obteve de cada uma das iniciativas e também um pouco do conhecimento de algumas delas. E com isso a gente obteve um resultado muito interessante do grid e que o PPAC, né, o projeto piloto, está incluído dentro desse mapeamento. E o avanço disso foi depois verificar com essas iniciativas o que a gente havia aferido e depois refazer junto com elas, obtendo uma segunda camada de avaliação e de aprimoramento utilizando o grid. E isso fez com que a gente gerasse um mapa georreferenciado do território, um mapa ilustrado de todas essas iniciativas, e o que evoluiu daí foram encontros com essas iniciativas. A gente já está indo para o terceiro encontro, e isso já está começando a dar uma liga no território, no encontro, né, de quem está fazendo, quem está aplicando boas práticas. Uma das evoluções disso, a gente ainda quer conectar com o Comitê de Mudanças Climáticas da cidade. Então, aqui é um pouco das imagens, né, um grupo grande, mobilizado, conversando, se encontrando, percebendo no grid, no território. Aqui está um pouco o grid, né? Então a gente tem do lado esquerdo uma avaliação do PPAC, que é uma ação composta por várias atividades, mas quando a gente coloca, não como comparação, mas como sentir, né, que diferenças dá quando a gente tem um olhar mais completo do território. Do lado direito, a gente tem o conjunto de iniciativas, né, mapeadas dentro do GT Sustentabilidade. Então, a gente fez as diferentes etapas no projeto piloto e no GT Sustentabilidade a gente fez dessas diferentes ações e iniciativas do território. A gente pode ver que, né, o número de itens, os valores obtidos com relação ao que a gente percebe, né, de impacto da ação, a gente pode aferir. Tem várias formas de analisar o grid a partir, né, desse preenchimento, desse cruzamento das ações com os atores. E muito mais perceber as várias lacunas, né, ou onde a gente tem uma assertividade, onde é que a gente realmente está movendo as mudanças que a gente pretende quando está propondo esse tipo de ação. A gente conseguiu vários resultados, o que a gente diz assim, resultados gerais de processo no desenvolvimento do projeto, né, ao percorrer esse caminho, né, o estreitamento do relacionamento com níveis e órgãos de governo, e também com vários representantes da sociedade civil, né, que ao longo do trajeto a gente foi conectando quem não estava na conversa e que precisava estar, então coletivos, moradores, instituições, ONGs. Nesse processo houve, né, uma intensificação desses relacionamentos. Os resultados que a gente obteve mesmo, né, diretamente da metodologia, esse diagnóstico, essa aferição, essa antecipação de riscos e oportunidades, né, indicações que a gente realmente percebe a partir do grid. A gente também teve resultados que a gente chama de institucionais,
Então, como é que o nível de confiança nesse trabalho conjunto aumenta, né? Você trabalhando com uma ferramenta que dá credibilidade, uma ferramenta que dá assertividade, e também, nesse processo, outros pequenos resultados também apareceram, como a visibilidade do conselho, a importância do conselho, a disseminação da ferramenta para outros conselhos, né? Na cidade nós temos 32 conselhos, uma cidade de 12 milhões de habitantes, né? A nossa boa prática também possibilita que outros conselhos possam usar. Consolidação e parceria, né, com a subprefeitura, isso também houve uma maturação. E vários resultados diretamente para o território, né, dentro da ação do PPAC, né, que é o projeto piloto, o número de pessoas envolvidas aumentou, o envolvimento e agilidade nos processos e ações também foi significativo, e do GT Sustentabilidade também, o número de iniciativas, a gente não tinha esse mapeamento, a gente passou a enxergar essas iniciativas, né, com esse mapeamento, a gente vem ampliando, e a própria formação da rede ganhando também músculos, né, ganhando uma aproximação. Então, um pouco aí foram várias reuniões, tanto com o grupo suporte, com o grupo expandido, treinamentos, entrevistas, várias apresentações em diferentes órgãos para apresentar essa possibilidade, plantio coletivo e o encontro de iniciativas. Então, esse é um pouco, né, o gráfico que mostra um pouco o balanço dessa participação, né, 25% do poder público, 32% da sociedade civil, 10% de ONG e outros, e 33% de representantes de conselhos. E aí um pouco os vários desdobramentos junto a... tivemos uma ótima abordagem com a Uma Paz, né, que foram uma das iniciativas mapeadas, também o diálogo com a universidade também foi importante, chegar no CADES municipal, algo que não é fácil, então várias possibilidades aí acabaram acontecendo nessa jornada. E é isso, a gente quer aprimorar como a gente caminha junto, né, para a gente ir mais longe. E aí fico à disposição para esse diálogo e perguntas, tem várias nuances, detalhes, a gente está disponível para clarear aí agora, nesse oportunidade de diálogo. Pedro, Luiz, por gentileza, vou parar de compartilhar. Obrigado, Lara. Obrigado à equipa toda do Miteco ao Bairro por esta. Obrigado à Lara por partilhar este trabalho tão inspirador que todos estão a fazer aí em São Paulo e em Vila Mariana. Agora chegamos então à parte de conversarmos todos um bocadinho, saber as vossas perguntas, as vossas reflexões. Então eu volto a relembrar, quem tiver alguma questão, seja para o Pedro, seja para a Lara ou alguém do Miteco ao Bairro, eu também, representando o piloto de Telheiras, se houver alguma pergunta em relação a Telheiras, também estou disponível para responder. Relembro que podem pôr ou no chat, no bate-papo, escrevam um M, ou então levantar a mão na lista dos participantes. Será a maneira mais fácil de ver quem é que tem questões e fica aberta a sala para todos. Já parece que toda a gente está muito esclarecida. Eu acho que não estou a ver aqui nenhuma mão levantada. Sebastião. Força. Posso? Força. Então, Lara, aí, muito obrigado aí por seu trabalho e a todo mundo também por chegar e falar aí desta experiência. Mas só para entender, a gente aqui está começando um processo de compartilhar, se acercar na municipalidade e começar a fazer algumas coisas juntos. Mas a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é: qual foi o primeiro passo que vocês fizeram, não sei, o primeiro acercamento que vocês fizeram com a municipalidade? Como foi o primeiro encontro? Que foi a primeira coisa que vocês chegaram a encontrar e começaram a compartilhar?
o primeiro de todo, como foi o primeiro passo? Lara, muito tempo, muito amor também para você. Obrigada. Obrigada pela pergunta. A gente vem com essa clareza da interface com o poder público há algum tempo. Então, a busca por formas de diálogo tem sido uma tônica. E no caso, né, que a gente iniciou, a gente já estava conversando sobre isso dentro do CADES, dentro do Conselho de Meio Ambiente. Então, dentro do Conselho de Meio Ambiente, a gente, olha, estamos sendo convidados para esse diálogo, para esse edital do MIT, e vamos avançar, ok? Então, a gente foi dando os passos, passo a passo, que estava chegando essa possibilidade, até que ela se concretizou. E aí a gente formalizou conforme o processo que o MIT pede, né? Um compromisso efetivamente com a municipalidade. Então, mas foi pouco a pouco, né? Mas o cenário que a gente estava trabalhando é que a gente já estava dentro do conselho, dentro do CADES. Isso é um facilitador. A gente já está num espaço de representação permanente de diálogo. Isso eu acho que facilita, pelo menos no modelo da cidade de São Paulo, que tem esse continente, né? A gente ocupar conselhos de uma maneira qualificada, colaborativa, é uma forma, né, da gente ter um diálogo mais próximo com o poder público, né, criar esse canal, né, de dar passos e ser ouvido, né, dessa abertura acontecer. Então, foi por aí que a gente caminhou, Sebastião. Obrigado, Lara. Eu já agora entro aqui só um bocadinho, Sebastião, não sei se, porque nós temos uma experiência um bocadinho diferente aqui em Telheiras, e se calhar aproveitava só para muito rapidamente também partilhar. Ou seja, nós quando começou o MIT também já estávamos a falar com o município, mas a estratégia que adotámos inicialmente, na verdade, foi não ir falar com o município. Ou seja, nós criámos localmente uma rede só das entidades da sociedade civil, ou seja, associações, ONGs, grupos das escolas, dos professores, dos pais, de tudo o que havia aqui, e começámos a trabalhar em rede. E durante para aí 1 ou 2 anos, trabalhámos em rede e criámos um grupo muito forte na comunidade. E nesse momento em que já tínhamos uma presença muito forte, foi feito o convite ao município para também participar. E como a rede já tinha uma presença tão grande na comunidade, era quase... A comunidade estava a chamar o município, e se o município dissesse que não, estava a dizer que não à comunidade, digamos assim. E por isso optámos por primeiro fortalecer a sociedade civil, a rede de sociedade civil, e depois sim ir buscar o município. Valeu, obrigado aí. Mas se o movimento fora, a gente aqui está fazendo também um grupo, tem aí uma rede de diferentes iniciativas sociais, mas é um povo muito pequeno, né? Então, a gente, como um povo muito pequeno, 15 mil habitantes, realmente muito pouco, a capacidade de chegar numa alcaldia, numa municipalidade mais perto, imagino. Então, a gente já fez um acompanhamento, uma campanha política para as pessoas que aspiravam à municipalidade, mas agora, os 2 candidatos que a gente estava perto, eles se juntaram, agora que um deles ganhou. Então, a ideia nossa é tentar criar os puentes para compartilhar com eles. Mas a pergunta que foi respondida por Nara é: primeiro, vocês já estavam dentro lá, e depois começaram a fazer e oficializar as coisas, né? Tudo certo. A gente já tinha esse relacionamento iniciado por conta desse espaço de representação que é o conselho. Muito obrigado, então. Valeu aí. Obrigado, Lara. Obrigado, Sebastião. O Pedro tem ali a mão levantada, o Pedro Macedo. Pedro.
Antes de mais, um pedido de desculpa ao Sebastián, que vi agora, que me pedia para falar mais devagar, mas só vi agora no fim. Só para partir, esta tecnologia foi desenhada para, no fundo, idealmente ser aplicada onde já existem processos de colaboração. Portanto, no fundo, como uma espécie de um upgrade, onde já existiam pontes, para tentar trazer essa colaboração para um novo nível de uma atuação mais profunda. Mas, obviamente, pode ter resultados em qualquer contexto. Nos nossos pilotos, para nós, Budapeste foi assim aquele piloto, se calhar um dos pilotos, porque não existia nenhum diálogo, digamos, a funcionar, assumido quer pelo município, quer pelo movimento da sociedade civil. Portanto, existia uma contestação mútua, um ambiente de guerrilha e não existia o diálogo. E foi aplicada lá a metodologia e eu diria que foi o piloto onde houveram mais resultados, porque no fundo partiu-se se calhar de uma situação, ou havia uma situação de partida muito pobre em termos de colaboração, e no final essas pontes foram criadas e traduzidas em ações conjuntas concretas. Portanto, eu acho que conseguimos com os pilotos também perceber que não é necessário haver esse ponto de partida de uma grande colaboração pré-existente, embora obviamente ajude a obter também outros tipos de resultados, como foi o caso do Brasil. Só também uma nota para dizer, obviamente, que os municípios em transição não trazem aqui nenhuma solução mágica, nenhuma ferramenta mágica, nenhuma bala de prata, ou seja o que for. Nós acreditamos que é uma metodologia com muito potencial, mas como qualquer metodologia, se for bem usada ou mal usada, irá sempre trazer resultados muito diferentes. Por exemplo, no Brasil vimos que ela foi muito aproveitada para também, como a Lara dizia, construir no fundo esse ecossistema de mudança, essas ligações, com toda aquela cebola, com diferentes camadas, toda aquela estrutura de colaboração que foi criada. Outro, se calhar, bom exemplo foi na Garrocha, em Espanha, onde também a Cooperativa de Resiliência, que é uma iniciativa da sociedade civil, aproveitou a oportunidade para trabalhar com a administração regional e estabeleceu, através de ações de capacitação, conseguiu ter um impacto na região muito significativo, porque trabalhou muito também essa parte do relacionamento, das percepções, da partilha de ferramentas sistémicas e por aí. Portanto, cada piloto depois também, obviamente, conseguiu atingir níveis de colaboração bastante diferentes, mas também não me queria alongar mais agora. Obrigado, Pedro, por este acréscimo ao que foi dito antes. Temos ali uma mão levantada da Maria Cecília e depois chegou-me também uma pergunta da Andréa Mafra que eu depois vou colocar ao Pedro, mas então a Maria Cecília, força. Olá, boa tarde a todos. Recebi o convite através da Isa e da Lara e fiquei muito surpresa e muito feliz de chegar aqui e ver uma comunidade de portugueses. Não imaginava que seria. Eu estou a finalizar o meu mestrado na Universidade Nova de Lisboa, mas falo do Rio, moro no Rio de Janeiro, já vivi em Lisboa e estou a finalizar o meu mestrado e vou
no ano que vem vou defender a minha dissertação em Lisboa, então acho que pode ser uma ponte interessante de fazer depois pessoalmente com vocês, vou querer os contatos. Estou a estudar consumo consciente dentro da FCSH. E mais especificamente em relação ao caso apresentado, né, os casos apresentados, eu atuo numa horta comunitária aqui no Rio, dentro também do Transition Towns, o grupo da Barra da Tijuca, e a gente está num momento um pouco anterior, né, de mesmo formação de rede, atuando há 1 ano no território, e já tivemos alguns avanços e desde o início estivemos muito próximos à questão política, por uma questão do território que a gente atua ser ameaçado de venda pela prefeitura. Então, a gente atua em parceria com a Associação de Moradores e fazendo alguns contatos pontuais com deputados e fazendo uma articulação para evitar a venda da praça que a gente atua. E aí a minha pergunta específica é sobre a questão da organização e como chegar dentro dessas instituições mais formais, né? Porque a gente tem uma organização e consegue chegar, mas a gente não está conseguindo avançar para institucionalizar as ações. Então, a minha pergunta seria dentro por aí. Lara, Pedro, alguém quer avançar? Eu vou tentar responder, mas tenho certeza que cada país tem sua organização e cada cidade também, né? Em São Paulo, a gente tem esse espaço de representação. Desculpa, Lara, se escuta muito ruído. Tem muito ruído na... Ficou melhor? Não. Não. Melhorou assim? Não. Então, alguém responde. Deve estar oscilando a minha... Magda, se você quiser colaborar. A pergunta que ela fez é sobre a institucionalização das ações, né? É que como a gente no CADES, a gente tem esse canal direto com a subprefeitura, a gente consegue colocar isso tudo nas reuniões que a gente tem, essas reuniões mensais. Algumas dessas ações, inclusive, a gente está tentando fazer, como é que se diz, não é uma lei, mas alguma coisa, como é que se chama esse instrumento jurídico na subprefeitura? Portaria. Uma portaria para abrigar essas ações, né? E como as atas das nossas reuniões todas saem em diário oficial, isso fica automaticamente institucionalizado. Então, a gente leva para as reuniões do CADES, que é um fórum oficial, né? Ele não é deliberativo, ele é consultivo, mas tudo que é tratado nas reuniões sai no diário oficial, então automaticamente fica institucionalizado. E fora isso, a gente está tentando que saiam algumas portarias da subprefeitura e da Secretaria do Verde, em relação ao PPAC, que abriguem essas ações, entendeu? Então, é dessa forma que a gente está conseguindo. Não sei se a Elisa quer completar de outra forma. É mais ou menos isso. É isso, Lara? Ficou melhor agora a voz? Não. Eu vou escrever no chat. Obrigado, Magda. E Lara, a Maria Cília elas responderam à questão, certo? A Lara ainda vai acrescentar mais qualquer coisa ali no chat, mas se calhar aproveitamos e partimos. Temos aqui já mais 2 outras questões no chat. Uma que eu, se calhar, lançava ao Pedro, que me chegou aqui pelo chat, que no fundo é uma pergunta sobre, para participar num projeto destes, imagino que agora, por exemplo, na nova fase de pioneiros, alguém que queira participar, quantas pessoas é que seriam necessárias numa equipa e se há um orçamento mínimo para este processo decorrer, qual é que seria assim um valor mínimo para o processo? Do ponto de vista da coordenação, Pedro, consegues dar alguma ideia?
Sim. Temos também aqui connosco, acho eu que ainda está online, a Sara Silva, que faz parte da equipa de coordenação do Meet, que poderá também trazer aqui alguma informação. Mas no fundo o primeiro passo para se avançar com a implementação do Meet, de acordo com a nossa proposta, é ser criada, é ver este acordo de princípio entre o município, a prefeitura e uma organização da sociedade civil, e depois a criação de uma primeira equipa que no fundo pode ser uma pessoa de cada lado. Portanto, eu diria que aqui o nosso mínimo é ter 2 pessoas na equipa. Portanto, uma pessoa isto aqui falando de lados, que é sempre no fundo, aqui este nosso vício, não é? Que no fundo não temos lados. Mas é esse o mínimo, e depois a ideia é, obviamente, esta equipa numa segunda fase ser um pouco mais alargada. A configuração nos pilotos foi muito diferente. Já vimos aqui o caso do Brasil, onde tínhamos também, no fundo, se calhar um primeiro núcleo duro, que também não eram muitas pessoas, mas que depois tinha várias configurações. No caso, por exemplo, de Budapeste, esta equipa este núcleo duro foi o núcleo que se manteve durante todo o processo. No caso de Telheiras, o Luís poderá falar nisso, mas também no fundo foi aproveitar uma rede que já existia e trabalhar com um grupo dentro dessa rede, que seriam, Luís, umas 7 pessoas talvez, mais ou menos. Em termos de verbas, o que nós estamos, digamos, a orientação que nós temos neste momento, para no fundo conseguir garantir que há um empenho do município nesta fase dos projetos pioneiros, portanto, para conseguirmos garantir que há um empenho por parte do município e também que o projeto não vai logo ficar interrompido porque não consegue ter o mínimo de verbas para algumas despesas necessárias. Nós temos um valor definido que é de qualquer coisa como 15 mil euros, com uma verba ideal para existir disponível para o projeto. Portanto, não é uma verba que tenha que ser transferida para os municípios em transição, digamos, para a equipa que está a gerir ou para a Transition Network. Portanto, não é uma verba para ser depositada a algures, é uma verba para estar disponível e ser gerida localmente. Mas nós pedimos como primeiro passo que essa verba ou esteja disponível, ou basta também haver no fundo uma intenção de garantir essas verbas necessárias, seja para suportar o processo a colaboração do tutor, seja para, por exemplo, pagar as deslocações da equipa para ações de formação, seja para a implementação das próprias ações. Portanto, o valor de 15 mil euros aqui é uma referência, não é um valor fixo, pode ser maior ou menor conforme as situações. Poderá haver até um próprio financiamento do processo, do próprio projeto dos municípios em transição, portanto poderá haver um caso, por exemplo, onde existe uma rede de colaboração tão ativa e com tanta vontade de implementar o processo, mas por qualquer razão não existem verbas disponíveis ou só existem, por exemplo, 7 mil euros, os municípios em transição, portanto a equipa poderá fornecer, por exemplo, mais 7 mil euros para a implementação do processo, ou valores diferentes, portanto estou a dar só alguns exemplos. Portanto, há aqui uma flexibilidade que é vista caso a caso. Isto nesta fase dos municípios que vão entrar como pioneiros, que é uma fase com particularidades. Obviamente, quando for para avançar para a expansão do processo a partir de 2021, aí já será diferente e não está ainda definido qual o modelo. Muito obrigado, Pedro. Sara, não sei se queres acrescentar alguma coisa.
Acho que não. Olha, Sim, desculpa, diz. a minha rede está um bocado má, eu nem sei se me conseguem ouvir bem. Não. Agora sim. Sim. Portanto, eu na verdade não ouvi tudo o que o Pedro disse, mas parece-me que ele cobriu os pontos essenciais. Daqueles pontos, digamos, critérios que foram definidos de forma generalista para quem quiser ser um pioneiro. No entanto, há toda a flexibilidade para adaptar à realidade de cada caso. E, portanto, só queria acrescentar isso. Ok, obrigado, Sara. Eu já disse ali no chat, no fim nós vamos dar os contactos para quem estiver interessado poder depois entrar em contacto, quem quiser perceber melhor como avançar como pioneiro. Tínhamos aqui outra pergunta no chat, que eu vou ler, uma pergunta da Sara Velho, que não está com uma ligação muito boa, e por isso escrevemos aqui. E a Sara diz: pelo que percebi, e faz todo o sentido, considerando o movimento de transição, que é, um dos princípios é que a visão e toda a metodologia seja construída em conjunto na comunidade, tendo o município um papel co-criador e não de liderança ou controlador. Considerando que os municípios costumam ter uma agenda política e estratégias de ações pré-definidas, como foi o processo de participação e a abertura dos municípios dos projetos pilotos para trabalharem de forma aberta, sem dominar, havendo realmente participação ativa da comunidade e permitindo as metodologias participativas serem... Esta é a pergunta da Sara. Se querem falar de São Paulo, e não sei se o Pedro, que teve contacto com todos os projetos, quer acrescentar alguma coisa dos outros pilotos. Aqui em Telheiras eu posso muito rapidamente dizer que, como já foi dito, nós já tínhamos uma rede local em que já tínhamos conseguido pôr o município, e na verdade essa rede tem algum peso na comunidade e tem algumas entidades que, não sendo poder local, têm alguma força, não só onde nós estamos, no nosso bairro, como são entidades que têm uma força a nível da cidade de Lisboa ou até nacional. E o facto de termos estes players, estes jogadores, estes stakeholders poderosos, ajudam um bocadinho a que o município não consiga impor demasiado a sua vontade. Isto do nosso lado, digamos assim, do nosso lado, outra vez, o que o Pedro estava a dizer. Mas também temos a sorte, acho eu, de ter um município que nesta rede sempre participou, pondo-se ao nível de todos os outros participantes da rede. Ao mesmo tempo, também ajudou, como é óbvio, porque na fase de pilotos, diferente da fase de pioneiros, na fase de pilotos tivemos uma verba atribuída pelo projeto MIT, e por isso, pronto, havia aquele dinheiro disponível e para o município não estava, por exemplo, a gastar fundos próprios, era mais fácil dizer, ok, nós tomamos toda a decisão em conjunto, isso pode ter facilitado. Vamos agora ver na fase de pioneiros se isso se mantém ou não, mas, como eu disse, no nosso caso, como temos no grupo de tomada de decisão, digamos, estou, como é óbvio, a caricaturar um bocadinho, mas temos poderes que conseguem um bocadinho ali jogar isto. Não há uma guerra, porque as relações são excelentes, mas a verdade é que há ali um entendimento de que estamos todos ao mesmo nível desde o início, e isso põe ali um bocadinho em xeque o município. Outra questão, que se calhar depois o Pedro pode pegar um bocadinho mais, porque eu também não estou muito por dentro, mas para esta fase de pioneiros, é que uma coisa que nós não fizemos na primeira fase e vai ser, digamos, obrigatório, entre aspas, fazer na segunda fase, ou é muito promovido, é que se use como método de tomada de decisão dos grupos que estejam a implementar, que usem a sociocracia 3.0 como método de tomada de decisão. Isso ajuda. Eu não conheço, não estou muito por dentro do método, vai ser uma aprendizagem, mas isso com certeza ajudará a pôr todos ao mesmo nível, digamos assim. Pedro, sim, força. Eu ia justamente referir a esse aspecto da metodologia, do método que é utilizado, que é da sociocracia. Foi algo que não foi, digamos assim, obrigatório, entre aspas, na fase dos pilotos. Houve digamos, um estímulo para isso. Mas constatamos que nos pilotos onde foi utilizada a sociocracia, os resultados foram mais significativos e por isso
digamos, a esta integração na própria abordagem, no próprio modelo do MIT. E haverá formação nesse sentido. Algo que é obviamente essencial, que é o papel do tutor. Daí nós também considerarmos que não é uma metodologia, como qualquer outra se calhar, que funciona apenas lendo as instruções e começando a aplicar. Portanto, este papel do facilitador ou do tutor é essencial para garantir que há digamos, um bom equilíbrio e são encontradas as sinergias entre os governos locais e as organizações da sociedade civil, que são naturalmente diferentes, têm contextos mais formais ou mais informais, têm visões mais de curto prazo ou de longo prazo e tudo isso. Portanto, este papel do tutor nós sabemos que é absolutamente essencial para garantir esses equilíbrios, não haver um controle por parte do município, mas também não haver, por exemplo, uma tentativa de controle por parte da organização da sociedade civil, porque também muitas vezes há uma tendência para acontecer, também derivado muitas vezes da ambição que se quer ter na ambição e na forte ideologia de alguns dos movimentos. Portanto, para conseguir criar este contexto de aprendizagem, de sinergias, onde se calhar um contexto que não seja excessivamente ideológico, também está aqui digamos, o tutor como garante e como facilitador desse processo. Obrigado, Pedro. Eu faço só uma chamada de atenção para o tempo. 18h25 em Portugal, 15h25, se não me engano, em São Paulo e no Brasil. Eu, por isso, neste momento, nós depois gostávamos só de vos falar um bocadinho da comunidade prática. Eu sei que ainda há imenso para falarmos. Temos aqui imensas pessoas que, de certeza, se nós nos conseguíssemos reunir agora todos numa sala e não online, seria maravilhoso. Mas, de qualquer maneira, nós depois também vamos deixar aqui, no fim, alguns contactos para mantermos o diálogo. Por isso, eu perguntava só, primeiro, se a Lara ou a Magda querem acrescentar alguma coisa a esta questão das relações de poder, chamemos-lhe assim. Depois deixava só espaço, se houver uma pergunta que alguém tinha mesmo que fazer, eu deixava e depois fechávamos com a questão da comunidade prática. Ok? Por isso... 2 minutinhos só para complementar, que uma prática que a gente tem aqui, porque nosso grupo, aquele cebola, é grande, né? O MIT expandido, que nem a gente chama, é grande. Então, a gente tem que se diz, uma perspectiva, um direcionamento de que a gente não traz questões políticas para dentro, né? Que a gente tem esse objetivo de regeneração e de mudança. Então, assim, a gente fica blindado, a gente tenta se blindar a essas alterações políticas e trocas de governos que acontecem. Então, aquela imparcialidade que ela fala no fim, a gente consegue a partir do grupo, assim. A gente consegue, dentro do nosso grupo, expandir isso. E aí a gente fica meio que blindado para essas alterações, esses humores políticos que acontecem. Então, é importante começar de dentro. Eu queria dizer que eu acho assim, é importante a gente começar de dentro essa prática, né, de não deixar essa política de fora influenciar o que a gente está fazendo. Eu gostaria só de dizer que a gente está disponível para o diálogo. Não. Eu vou tirar a câmera. Não. Desculpa lá, não se consegue mesmo ouvir, infelizmente. Não sei se queres escrever qualquer coisa sobre isto no chat, se calhar como há bocado, que não se consegue mesmo perceber. Desculpa. Obrigado, Lara. Enquanto a Lara também vai partilhando connosco, eu pergunto, há alguma última pergunta assim super urgente de alguém? Ali, o Sebastião parece-me que é a única pessoa que está... Força. Se ninguém tem mais perguntas, eu posso fazer mais uma. Bom, então. Força. Então, eu tenho uma pergunta e é saber se em todas as experiências que vocês estão falando, que apresentaram hoje e que falam, se han feito alguma coisa relacionada com a economia local, a moedas alternativas, o banco de tempo, alguma coisa que tem que ver com o processo de economias locais misturado com a municipalidade.
só para saber, no processo da resiliência, sempre é bom ter aí entendimento sobre as economias locais, sobre o processo de moedas alternativas e demais. Então, saber se tem em seu planejamento, a ideia disso se envolver, se incluir, ou somente vai ter outras ideias, ou isso vai ser parte ou não, dentro das experiências que vocês falam e dentro do tempo que vocês têm aí planteado. Obrigado, Sebastián. O Pedro, que tem a experiência dos pilotos todos, pode dizer qualquer coisa sobre isto. Algo que é novamente bastante diferenciador nesta metodologia é que não tem abordagens temáticas. Portanto, nós não temos, por exemplo, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, aquelas salvo erro, 17 caixinhas, onde são arrumadas as iniciativas. Não estou a dizer com isso que não seja importante essas abordagens, mas elas não existem no MIT. Portanto, não há um foco, por exemplo, na questão da economia ou nos aspectos sociais. Há uma abordagem da transformação como um todo e depois, no fundo, emergindo ações em cada comunidade, conforme o que seja mais significativo para a equipa envolvida. Em alguns casos, trataram, por exemplo, em Budapeste, com as questões ligadas no setor da alimentação, ao nível local, foi se calhar um dos aspectos onde isso foi mais tratado. Obviamente, essas ferramentas, seja de moedas locais ou cooperativas ou tudo isso, são as ferramentas que estão na nossa base de dados e por isso em cada caso, no fundo, elas depois são chamadas para serem utilizadas. A ideia da base de dados de ferramentas é justamente conseguir reunir essas ferramentas, não só reuni-las de uma forma mais ou menos, digamos, num catálogo simples, mas muito mais do que isso. Portanto, identificar, ela é baseada na chamada linguagem de padrão, Pattern Language, no fundo, clarificando muito bem o tipo de situações onde as ferramentas podem ser úteis, o tipo de de condições que devem existir, antes e depois também, no fundo, da utilização da ferramenta. Portanto, é suposto também ser mais do que um catálogo, ter um bom enquadramento de cada uma dessas ferramentas. Obrigado, Pedro. Pronto, está chegada a hora. Eu pedia-vos só mais 4 minutinhos para partilhar convosco aqui algumas questões, que é, tal como o projeto Municípios em Transição como um todo vai entrar agora numa nova fase, né, dos pioneiros, a comunidade de prática também vai continuar, mas também tem um reinício agora nesta fase. Eu vou partilhando no chat alguns links, o link geral que ainda não foi partilhado dos Municípios em Transição, o site. Existe uma página de Facebook a que podem pedir acesso e onde são publicadas as informações relativas aos webinars que há. A gravação deste webinar vai ser lá disponibilizada, por isso podem pedir, eu já pus o link ali no chat, para vos dar uma ideia de qual vai ser o ponto de partida para esta comunidade de prática nesta segunda fase. O ponto de partida agora, vamos ter alternado mês sim, mês não, 2 tipos de webinars. Vamos ter uns a que chamamos cafés virtuais. No fundo, queremos simular virtualmente um ponto de encontro, e esse encontro já houve um em novembro, vamos ter outro em janeiro. Eu vou já deixar ali o link para o Zoom e tudo, por isso podem já marcar na agenda, vai ser a esta hora, no dia 9 de janeiro, já pus lá. O café virtual é um ponto de encontro onde nós podemos trazer as nossas ideias, questões, inquietações, reflexões, tudo à volta desta questão de ter a sociedade civil e os municípios a trabalhar em conjunto na promoção da sustentabilidade, mas os cafés virtuais não têm uma agenda muito definida, como por exemplo hoje tínhamos. Nós encontramos, tentamos perceber naquele dia quem está e que questões tem, às vezes fazemos salas diferentes com as pessoas para debaterem e depois trazemos ao grupo tudo.
todo, ou seja, é assim um momento aberto de conversa, de quem quer partilhar, de quem quer ouvir, de quem quer aprender. O próximo vai ser no dia 9 de janeiro, como eu já pus aí, e depois, no outro mês, como está a ser agora e como vai ser em fevereiro, temos estes webinars com conteúdo específico. Hoje era uma introdução ao sistema como um todo, ainda não está definido o tema para fevereiro, mas de qualquer maneira, agora ao início, por exemplo, pode haver um mais específico sobre a grelha e como usar a grelha, ou sobre a base de dados, ou sobre a experiência de um outro piloto, ou seja, esses vão ser com conteúdo mais concreto e mais estruturado. Eu vou deixar aí também no chat agora alguns contactos. A Lara e a Magda já mandaram, mas eu tenho aqui todos juntos de qualquer maneira. Ou seja, pus aí o contacto do Pedro, o contacto da Sara, que também já ouvimos hoje e que pertence ao Grupo de Coordenação Internacional. Tem aí o meu contacto, da Lara e da Magda. Eu sei que acho que posso falar por todos, que estamos todos disponíveis para continuarmos estas conversas em pessoa, por e-mail, por telefone, como queiram. Entrem em contacto connosco. Quem quiser ser acrescentado à base de dados, à mailing list da comunidade prática, ou seja, esta informação sobre webinars, sobre vídeos, etc., também é mandada sempre por e-mail. Quem quiser pertencer a esta rede pode mandar para mim. E está aí o meu e-mail, geral@vivertelheiras.pt. Mandem-me a dizer que estão interessados e eu acrescento-vos a essa base de dados. Pronto, queria agradecer a toda a gente. Foi maravilhoso. Batemos o recorde de segunda-feira do webinar em inglês, por isso estamos todos de parabéns. É maravilhoso ver aqui os dois lados do Atlântico todos juntos nesta sala virtual. Tenho a certeza que desta conversa de hoje vão surgir imensos projetos, sinergias, coisas em conjunto. Foi mesmo emocionante ver tanta gente aqui junta. E agora sugeria só então que, para nos despedirmos, eu tenho aqui uma ferramenta super poderosa. Eu consigo ativar o som de toda a gente ao mesmo tempo. E por isso eu vou ativar o som de todos. Vou contar até 3 e depois despedimos e até uma próxima, pode ser? Então. Obrigado. 2, 3. Obrigado. Obrigado. Essa oportunidade. Tchau, tchau. Adeus. 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 Tchau. Trabalho a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado a todo mundo. Muito obrigado. Não, mas o banheiro não é tão grande. Vamos deixar amarrado. É azulzinho. É azul.